Obrigado. Ainda bem que batem palmas agora. O Pedro já deu um spoiler. Já sabem que eu vou pregar sobre louvor. Para aqueles que vocês têm mais de 35 anos, um spoiler é quando se diz... É quando se diz que o que se vai fazer antes de se fazer, o que acontece num filme antes de se ver o filme. E eu vou falar sobre louvor. Como vocês sabem, eu toco guitarra, eu gosto de fazer parte do grupo de louvor. É das coisas que eu mais gosto de fazer. Se não for a coisa que eu mais gosto de fazer, é das coisas que eu mais gosto de fazer. Gosto muito de tocar música, sim, mas louvar a Deus, estar na igreja, estar junto convosco, nem que seja só com uma guitarra sozinho em casa, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Gosto muito de fazer isso e é um prazer poder fazer isso. E hoje vamos falar sobre louvor e o papel do Espírito no louvor, a presença do Espírito no louvor. E eu comecei a preparar achando que era capaz de falar sobre louvor. Como vos disse, faço parte do grupo de louvor há alguns aninhos. Eu pensei, não, vou pregar sobre louvor, é uma coisa que eu até conheço, até sei do que vou falar. E comecei a pensar naquilo que vou falar, mas depois, quando comecei a ler, a ouvir, a orar, a pensar sobre isso, fui muito desafiado ao pensar sobre este tópico. E o que é que será que é o louvor? Será que nós sabemos o que é o louvor? Porque isso é importante saber o que nós estamos a fazer quando fazemos alguma coisa, não é? Acho que sim, acho que é importante nós sabermos o que é o louvor. Se nós vamos louvar a Deus, é importante saber o que é que eu vou fazer, para que é que isso serve, de onde é que vem, quem é que é o pensador disso, quem é que teve essa ideia e qual é que é a ideia para o louvor, porque se alguém pensou sobre isso, então é bom que a gente, ao fazer, vá seguir aquilo que aquela pessoa que pensou planeou para se fazer, não é? E sabemos que estamos a falar de Deus. Será que o louvor tem a ver com canções, com algum tempo em que nós estamos a cantar canções que falam sobre Deus, que levantamos os braços, fechamos os olhos? Tão bom. Será que se restringe a isso? Será que é só isso? Será que nós sabemos porque é que nós louvamos? E o desafio para hoje, para nós, é da mesma forma como eu fui surpreendido ao pensar sobre isto, eu gostava que vocês estivessem também dispostos a serem surpreendidos. Não que eu vá trazer coisas espetaculares, não que eu tenha guardado tesouros durante anos que agora vos vou revelar e vocês a partir de agora vão se tornar líderes de louvor. Não. Mas o Espírito Santo pode fazer exatamente isso. O Espírito Santo pode revelar coisas que tu ainda não sabes, que têm estado guardadas para ti. Pode revelar isso de novo para ti hoje. A adoração é uma das componentes mais importantes da vida cristã. Aliás, se nós pensarmos bem, é uma das componentes mais visíveis na vida em geral. Nas pessoas à nossa volta. Não precisam de ser crentes em Jesus. A adoração é uma coisa visível nas pessoas lá fora. Há quem diga que nós adoramos aquilo que mais amamos. E eu acho que faz algum sentido. Aquilo que tu mais amas, aquilo que tu dás mais valor, é aquilo que tu adoras. Não é? Jesus disse, onde está o teu tesouro, onde está o teu coração. Faz todo sentido. Há pessoas que são obcecadas com futebol. Eu já gostei muito de futebol, ainda gosto muito de futebol, não sou obcecado por futebol, mas há pessoas que vivem, por exemplo, o futebol de uma forma que os leva a adorar o futebol. Há pessoas que vivem a música de uma forma que os leva a adorar a música, e esse é o seu Deus, de certa forma. E podíamos ir por aí além. Só falei em dois que são importantes para mim, que são relevantes para mim, mas podem ser os que vocês quiserem. Mas para nós que somos crentes, filhos de Deus, é bom que o que nós mais amamos seja Deus. E aquilo que nós adoramos seja Deus, não é? Nós vamos passar uma eternidade, não sei se já pensaste muito sobre isso, mas nós vamos passar uma eternidade inteira, se é que posso dizer isso, mas vamos passar uma eternidade a adorar a Deus. E foi isso que Deus nos criou para fazer. Deus criou-nos para nós o adorarmos. E nós vamos passar a eternidade a adorar a Deus. E uma compreensão fresca do Espírito Santo, que é o louvor, significa que a tua vida pode, ou a forma como tu vives, a forma como tu encaras aquilo que tu fazes, pode ser transformada. O louvor é uma consequência, é uma resposta a outra coisa. O louvor é uma resposta do nosso coração. Ao contrário do que muitos podem pensar, e até hoje em dia cria-se um bocado, vai-se criando termos, pega-se muito nas palavras em inglês e passa-se para o português, vê-se isso muito também no Brasil, e há um termo que é o worship, em brasileiro diz-se worship,
que é toda a música que é para Deus. Mas não é, por exemplo, se for uma rocalhada, se for uma música assim mais pesada, já não faz parte desse espectro. É aquela música que começa com as teclas e umas frasinhas de guitarra muito calminhas, com aqueles efeitos, parece que estamos a passear, que eu gosto de fazer, também gosto de fazer. Mas worship é isso. É um estilo de música que se tem vindo a criar ultimamente. Olha, eu não concordo com isso. Eu não acho que o louvor seja isso. Não tem nada a ver com isso. De facto, tu podes não ter nenhum instrumento, podes ter só a tua voz, podes até nem ter voz e podes louvar a Deus de uma forma mais genuína que existe. Mas quantos de nós, quantas vezes já pensamos, esta música é a minha música, esta é minha, toquem aí, toquem essa música que eu gosto, esta música faz-me sentir a presença de Deus. Mas aquela ali, não gosto muito. Ou então o louvor hoje foi bom, foi espetacular, senti a presença de Deus, foi tão bom, estava mesmo a precisar. Essa expressão, estava mesmo a precisar deste tempo de louvor. Acho que vamos chegar ao final deste tempo e vamos pensar que é uma expressão ridícula. Isso não existe. Isso não existe. Louvor vai muito além disso. Louvor não é aqueles 30 minutos no início da reunião para aquecer. Não é aqueles 30 minutos para nós prepararmos o nosso coração para a palavra. Não, louvor é uma coisa concreta, específica, é uma coisa que Deus criou para nós fazermos. E então, eu acho que nós precisamos dar valor a isso. O louvor é algo valioso, precisa de ser compreendido, posto em prática e, no fundo, vivido. O louvor precisa de ser vivido. A primeira coisa que eu gostava de falar acerca disto é que o louvor não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com cada um de nós. O louvor, na sua finalidade, naquilo que ele foi criado para fazer, não tem nada a ver connosco. Estes pensamentos, estas ideias que eu falei agora, revelam uma incompreensão do louvor que nós às vezes temos, um não perceber o que estamos a fazer, quando nós dizemos este tipo de coisas. Louvor é aquela coisa na vida cristã que não tem nada a ver contigo, como eu já disse. O foco do louvor, o único foco do louvor é só e só Deus. Louvor, ouçam bem isto, é uma coisa muito interessante, acho eu. Louvor é a única coisa que tu podes dar a Deus. Só podes dar isso. Não podes acrescentar nada a Deus, não podes alimentar Deus, não podes orar por cura por Deus, seria ridículo também. Não podes adicionar nada à glória dele. A única coisa que tu podes fazer é adorá-lo. Já pensaste sobre isso? O teu louvor é a única coisa que tu podes dar a Deus. Então, para pensarmos de uma forma mais prática e humana sobre isso, eu não sou pai, mas sou filho, obviamente, mas muitos de vocês aqui são pais e até têm filhos pequenos. Um pai, qual é que é o papel, um dos grandes papéis de um pai em relação ao filho? Alimentá-lo, cuidar dele, dar-lhe banho, levar-lhe para a escola. O pai normalmente, ou a mãe, tem um desejo de estar com o filho, passar tempo com o filho, brincar com ele, levá-lo a passear, dar-lhe coisas boas. Esse é o papel de um pai. Um pai não espera de um filho que o filho vá alimentá-lo, que vá olhar por ele, não é? Mas, acho que tenho razão quando digo, eu não sou pai, mas acho que tenho razão quando digo que a melhor coisa que um pai pode experimentar, quando digo pai e mãe, que um pai e uma mãe pode experimentar é o afeto do filho, o amor do filho, a gratidão do filho. Acho que tem razão, não tem pais? Acho que sim. E é exatamente a mesma coisa em relação ao nosso Pai Celestial. Ele cuida de nós, Ele dá-nos tudo o que nós precisamos, Ele responde quando nós pedimos. A única coisa que Ele quer de nós é o nosso coração de adoração, o nosso coração de louvor, a nossa admiração por Ele. Neste momento, milhares de anjos estão a toda a hora, sem parar, a cantar Santo, 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 é o Todo-Poderoso. Vocês sabem. Eles não param, mas eles não têm que fazer isso. Aliás, há anjos que decidiram não fazer isso. Há anjos que decidiram virar as costas a Deus. Mas muitos deles estão na presença dele, estão na glória dele, estão a vê-lo e adoram-no, sem parar. Não porque têm que fazer, mas porque é a única coisa que eles podem fazer. Estão a dar-lhe glória. Agora, qual é que é o louvor que agrada ao Pai? Vamos ler, podem abrir se quiserem, João 4, 23 e 24, dois versículos que nós até já têm sido mencionados ultimamente aqui connosco. Jesus diz o seguinte: está a chegar a hora, e de facto já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
São estes os adoradores que o Pai procura. Ou seja, são estes que agradam ao Pai. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Em Espírito e em verdade. Estas duas coisas são muito importantes. E eu comecei há pouco por dizer que o louvor não tem nada a ver contigo, agora vou dizer exatamente o contrário. O louvor tem tudo a ver contigo, numa perspectiva. O louvor não tem nada a ver contigo na sua finalidade, a quem tu atribuis, não tem nada a ver com aquilo que tu vais aproveitar de estar a louvar. Não é esse o foco, não pode ser esse o foco quando tu louvas a Deus. Mas tem tudo a ver contigo na intenção, no teu coração. É preciso que o teu coração esteja de uma determinada forma para tu trazeres um louvor, uma adoração que agrada a Deus. A verdadeira adoração, em espírito e em verdade, tem que vir do teu coração, de um coração que está cheio de Espírito Santo, que está a viver na verdade. Vamos ler uma história, e podem abrir, que durante esta próxima semana também vamos estar a ler nos grupos. Liga-te, Lucas 7, 36 a 48. E podem abrir aí comigo, vamos ler. É uma história muito conhecida sobre uma mulher que vem a Jesus e lhe lava aos pés. Lucas 7, 36 até ao fim, até 50. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, lembrem-se bem disto, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, e chorando começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois o enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, sabia muito bem quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Isto ele a pensar para ele próprio, não é? No seu coração. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a dizer. É engraçado que ele não fala em voz alta, mas Jesus: Simão, tenho algo a dizer. Jesus conhece o nosso coração. Ele diz-lhe: diz, mestre, então, 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Minimamente inteligente este homem. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: está a ver esta mulher? Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Isto é uma história incrível, fantástica, de um exemplo de alguém que trouxe um louvor que agradou a Jesus. Nós podemos perceber que Jesus ficou agradado com aquilo que esta mulher fez. Jesus diz: a quem muito é perdoado, muito ama, e a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, porquê é que este ato incrível agradou a Jesus? Esta mulher veio a Jesus com um coração humilde, que sabia que precisava de ser perdoado. O conhecimento é muito importante para o louvor. O entendimento de quem tu és, de quem Deus é, do quão pecador tu és, do quão pouco tu mereces. É importantíssimo tu perceberes isso no louvor. Ela esvaziou-se a si mesma. Reparem que ela, quando soube que Jesus estava naquela casa, ela foi até lá, mas ela preparou-se, ela sabia o que ia fazer. Ela pegou num frasco de alabastro, meteu perfume lá dentro, ou já tinha perfume lá dentro, ela pegou naquilo e ela disse: eu vou lá. Eu vou até Jesus. E uma coisa muito interessante, um pormenor muito interessante, é que ela chega com o frasco do perfume
ajoelha-se provavelmente por detrás de Jesus. Ela nem foi pela frente de Jesus. Ela tinha um coração humilde, que sabia quem era Jesus, reconhecia quem era Jesus, mas sabia muito bem quem ela era. Reconhecia muito bem que ela não era digna de se aproximar pela frente de Jesus. Ela tinha essa noção, e provavelmente Jesus ia recebê-la na mesma, vocês sabem, mas ela tinha essa convicção no seu coração de que era pecadora, precisava de perdão, e que Jesus era diferente. E é aqui que entra o eu na equação. É aqui que entra o eu no louvor. Não que nós vamos aproveitar alguma coisa do louvor, mas o meu coração, precisamos de mudar o nosso coração quanto ao louvor. Quanto é que Deus merece o meu louvor? Quanto é que Deus merece o meu amor? E agora nós sabemos, e já falei nos anjos que estão constantemente a adorar a Deus, mas nós sabemos que nós todos fomos criados com o propósito de adorar a Deus. A coisa não correu bem para o nosso lado, por nós acharmos que sabíamos mais do que Deus. Mas Deus, que sabe todas as coisas, criou-nos para o adorar. Mas nem todos adoram a Deus. Nós sabemos disso, não é? Nem toda a gente adora a Deus. Porquê? O que é que aconteceu quando o pecado entrou no mundo que impediu a humanidade de adorar a Deus? O que é que foi? O que é que se quebrou quando o pecado entrou no mundo? Foi o relacionamento que nós tínhamos com Deus e a presença de Deus connosco. Foi o relacionamento que se perdeu. Nós adoramos porque conhecemos Jesus, porque conhecemos o amor de Deus. Nós adoramos porque temos esse conhecimento em nós. E esse conhecimento em nós não tem que ser íntimo, tem que ser pessoal. Eu não posso ter o teu conhecimento, nem o teu. Eu tenho o meu, tenho a minha revelação, a revelação que Deus fez em mim, a transformação que Deus fez em mim, as verdades que Deus revelou no meu próprio coração. Não posso louvar a Deus porque o outro adora a Deus, porque o outro conhece a Deus. Não, eu preciso adorar a Deus porque eu conheço a Deus. E esse pode ser um desafio para alguns aqui. Porquê é que tu não adoras a Deus? Porquê é que tu não conheces a Deus? Talvez seja a altura para o conhecer, para Ele falar ao teu coração. Nós adoramos porque o conhecemos, adoramos porque sabemos que somos conhecidos por Ele. É um lado muito importante. Não só o conhecemos, como somos conhecidos por Ele. Somos recebidos por Ele. Ele conhece-nos. Adoramos porque temos entendimento de Cristo, que é a representação da nossa reconciliação com Deus. Quando eu estava a dizer que nós tínhamos, a determinada altura, sido afastados da presença de Deus, Cristo é quem estabeleceu restaurou este relacionamento com Deus, reconciliou-nos com Deus. Este entendimento é experiencial, não pode ser conhecido só por palavras, é preciso que o próprio Espírito Santo precisa de revelar estas verdades, revelar esta realidade no teu próprio coração. Não sou eu a falar aqui, como eu já disse também, não é o Pedro semanalmente a falar, não é o Miguel a ensinar com toda a sabedoria que ele tem. Não, é através disso sim, mas é o Espírito Santo em nós, no nosso coração, que testemunha pessoalmente aquilo que Jesus fez em nós, quem Deus é, quem nós somos, aquilo que Deus quer para nós. E por isso é que verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Aliás, tu não podes adorar a Deus se não tiveres o Espírito Santo em ti. Não há forma de tu adorares a Deus se o Espírito Santo não provocar esse louvor em ti. Não inspirar esse louvor em ti. Um cantor, um músico, um compositor muito conhecido chamado Matt Redman, nós temos muitas músicas dele, ele tem uma canção, por acaso não cantamos aqui, mas que tem uma frase muito, muito interessante, que me fez pensar a primeira vez que eu ouvi, e que me faz pensar algumas vezes, e que é o seguinte: ninguém pode cantar daquilo que nunca viu. Tu não podes cantar, Jesus, tu venceste a morte, se tu não conheces isso no teu coração, se Jesus não venceu a tua morte, se tu não podes dizer, Jesus, tu venceste todo o pecado, já não há mais condenação, se tu ainda estiveres condenado, se tu ainda não conheceres a libertação de Jesus, há um princípio de experiência no louvor. Tu precisas de conhecer Jesus. Não podes trazer uma adoração que agrada ao Pai inútil, sem conhecimento. Não podes. Tens que ter esse conhecimento do amor do Pai
em ti, do amor daquilo que Jesus fez, para poderes adorar a Jesus, para poderes adorar a Deus, no poder do Espírito Santo, com um louvor que lhe agrade. Houve um pregador americano que tentou criar uma definição para a adoração que eu acho que é boa. Acho que expressa bem aquilo que pode significar ser um louvor. Ele disse: a adoração é o nosso amor expressado a Deus como resposta à sua graça por nós. A adoração é o nosso amor expressado a Deus como resposta à sua graça por nós. Tudo começa em Deus. Tudo começa com Ele. Ele primeiro amou-nos e por Ele nos ter amado é que nós podemos amá-lo. Não é? Em Mateus 22, 37 e 38 diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Isto foi Jesus que disse quando alguém perguntou o que é que era preciso fazer para herdar a vida eterna. Jesus respondeu de uma forma concisa, não sei se tão simples assim, porque Ele diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. De todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. O que é que isto significa? Eu não sei se sou capaz de amar as pessoas à minha volta desta forma, quanto mais a Jesus. Eu não sei se consigo amar agora a minha esposa de todo o meu coração, toda a minha alma, todo o entendimento. Será que eu sou capaz de fazer isso? Quanto mais Jesus. Como é que eu posso amar a Deus e amar as pessoas à minha volta de todo o coração, toda a alma, de todo o entendimento? A resposta também é óbvia. É no poder do Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo. Deus quer que nós o amemos. Isto é uma matemática simples. Deus quer, é uma lógica simples. Deus quer que nós o amemos, mas Ele diz: eu próprio vou ajudar-vos a amar-me a mim. Por isso eu vou dar-vos o meu Espírito Santo, para vos capacitar para me amarem. É uma lógica interessante, não é? Deus diz, e é um mandamento dele: amem-me de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Mas eu, que sou bom, eu vou ajudar-vos. Vocês não são capazes de fazer isso sozinhos, não são capazes de trazer esse amor, porque vocês não têm esse amor se eu não vos der. Não é? Só no poder do Espírito Santo é que nós podemos agradar a Deus. E digo já, para além disso, se o Espírito Santo não estiver em nós, muita coisa pode sair de nós, mas a adoração não vai ser de certeza. E coisa boa não vai ser de certeza, se o nosso coração não for cheio do Espírito Santo. É necessário que o amor de Deus, transformador, prático, viva em nós, para nós o podermos adorar. E agora a pergunta é: como é que o amor de Deus pode viver em mim? Como é que isso é possível? A resposta é outra vez a mesma que dei há bocadinho. Relacionamento. Tu precisas de viver com Deus, precisas de ter este relacionamento com Ele. Se ainda não o tens, vais muito a tempo, porque a verdade é que nós podemos olhar para isto com dois lados desta relação, não é? Deus e nós, não é? E nós estamos nesta relação, neste relacionamento com Deus. Que nós podemos ter a certeza, tanto eu que já conheço a Cristo e a maior parte de vocês conhece a Cristo, mas aqueles que não conhecem a Jesus também podem ter essa certeza, é que do outro lado está alguém que tem todo o interesse, que tem todo o desejo de ter este relacionamento connosco. Ele tem um interesse eterno, um amor eterno por nós, de ter este relacionamento connosco. De facto, Ele fez uma coisa tão escandalosa para poder recuperar esse relacionamento connosco. Ele pagou tão caro, simplesmente para nos ter como filhos outra vez, para ter esse relacionamento connosco. Ele pagou caríssimo. Ele enviou o seu próprio Filho. Ele deu o seu Filho para que nós pudéssemos viver com Ele, ser filhos dEle, ter este relacionamento com Ele. Como é que nós vamos pensar em substituir uma coisa tão valiosa? Como é que nós vamos pensar em substituir o nosso relacionamento com Deus por outras coisas? Porque é assim, e isto falou muito ao meu coração. O Pedro começou por dizer, não sei se de uma forma exagerada ou não, mas que eu gosto muito de servir a igreja e gosto muito de fazer coisas para a igreja e gosto. Passo muitas horas, sim, a fazer coisas para a igreja, coisas práticas. Passo, sim. Mas isto não substitui o meu desejo de relacionar-me com Deus. Não substitui, simplesmente não substitui. Tu não podes ir a todos os grupos, liga-te e participar das conversas, falar com os teus amigos acerca de Jesus,
falar com os teus irmãos, a tua esposa, o teu marido sobre Jesus, passar tempo a falar sobre Ele, nada substitui o tempo íntimo a sós com Ele. Nada substitui. Porque a verdade é que Deus é omnipresente e Deus quer este relacionamento pessoal com cada um de nós. E Ele pode, Ele tem essa facilidade, Ele tem essa habilidade de estar com cada um de nós individualmente ao mesmo tempo. Agora, nós não temos a capacidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não temos. Ou estamos a fazer uma coisa ou estamos a fazer outra. É crucial que nós disponhamos tempo com Deus. É daí que vai nascer o nosso desejo de o adorar. O louvor começa com o amor de Deus por nós e não com o nosso amor por Ele. Começa com o amor dEle que transforma o nosso coração e que nós refletimos em gratidão pela graça dEle. Refletimos em gratidão outra vez para Ele. Uma coisa muito importante que é muito importante nós salientarmos e que eu, olhando para mim, já muitas vezes tive este tipo de pensamento, e vocês também, provavelmente, que o louvor não vai ganhar nada para ti. O louvor não vai ganhar nada para ti. É uma ideia errada, é uma ideia humana que está na nossa natureza carnal de fazermos alguma coisa para ganharmos. O louvor não vai fazer nada para tu ganhares o amor de Deus. É muito o contrário. Deus ama-nos tanto, Deus ama-me tanto, que eu só o posso adorar. Por tu seres amado, tu ama-lo e tu adora-lo. João 3,16 é um versículo muito conhecido por toda a gente. Deus tanto amou o mundo que deu. Não é? Deus tanto amou o mundo. Ele foi o primeiro a amar. Não foi o mundo que o amou primeiro. Deus tanto amou o mundo. Ele foi o primeiro a amar. Que deu. Temos aqui uma causa e uma consequência. Não é? Um fator e uma consequência desse fator. Deus tanto amou o mundo e a consequência deu. Como é que nós vamos pensar no contrário? Se Deus funciona assim. Deus tanto amou o mundo que deu. Como é que eu vou pensar no meu louvor? Ao contrário, vou dar para ser amado. Não. Deus amou-nos e deu. Nós vamos pensar exatamente o mesmo. Portanto Deus me amar, portanto eu amar a Deus, eu vou louvá-lo. O que é que quando alguém convida alguém para a sua casa, qual é que é a intenção dessa pessoa? É alimentá-los? Ok, pode ser, mas não é a principal, de certeza absoluta. A principal é ter as pessoas consigo, é passar tempo com as pessoas. É rir, é brincar, é falar da vida, é sermos amigos, é estabelecer um relacionamento. Não é essa a intenção quando convidas alguém para a tua casa? Não é conhecer essa pessoa melhor, passar tempo com essa pessoa. E claro, nós damos as coisas, nós compramos comida, tentamos pôr as coisas de bom e de melhor, o melhor que nós temos, porque nós queremos agradar a pessoa. Claro que sim, mas é porque nós queremos cultivar um relacionamento. É exatamente a mesma coisa com Deus. É exatamente a mesma coisa com Deus. Não é lógico tu quereres fazer isto e aquilo outro para herdar, para ganhar o amor de Deus. É exatamente o contrário. Deus tem este leque de coisas que nos deu, que nós podemos aproveitar. A única coisa que Ele quer é que nós passemos tempo com Ele. É que nós o adoremos de coração. É que nós entreguemos a nossa vida. Adorar não é só estes 30 minutos antes de alguém pregar. Adoração é um estilo de vida. É uma forma como tu encaras aquilo que tu fazes, a forma como trabalhas, se mentes, se não mentes, a forma como tu respeitas ou não respeitas as pessoas à tua volta, a forma como tu olhas para dinheiro, a forma como tu olhas para a tua família, as prioridades que dás às coisas que fazes, tudo isso pode ser uma forma de nós adorarmos a Deus. Pode ser uma forma de nós adorarmos a Deus. E, novamente, pais, famílias, é uma coisa importantíssima de nós estabelecermos na nossa família. Eu sei e eu não disse, não sei se alguma vez disse isto, mas eu lembro-me de ser miúdo, acordar de manhã e sair do quarto, ir à sala ou ao quarto dos meus pais e estava a minha mãe agarrada à Bíblia. Pés descalços, assim, com aquela postura dela, que ela faz sempre, a Bíblia toda rota, de quem já passou ali muito tempo. Eu tenho a plena noção que isso foi alguém que me liderou, que me colocou esse desejo de fazer o mesmo também. É um exemplo. Pais, filhos, sejam quem for, na vossa família, aquilo que tu fazes influencia as pessoas que estão à tua volta. Os pais têm um papel crucial nisso. Uma vida de oração, uma vida de adoração, uma vida que com algum problema, o que é que vamos fazer? Vamos orar, vimos a Deus.
e em tudo adoramos a Deus, em tudo damos graças a Deus. Essas coisas ficam marcadas nas vidas, nos filhos. E isso é muito importante. O louvor, tal como o amor, não procura os seus interesses. Não procura, quando eu estou a louvar, eu não vou procurar o meu próprio interesse. Claro que Deus é tão bom que nessa relação que nós temos com Ele, Ele está sempre a encher-nos mais. Está sempre a dar coisas novas. Está sempre a responder ao nosso coração. Queres aprender a adorar a Deus mais e melhor? Precisas estabelecer esse princípio de passar tempo com Ele. Filipenses 1:9, Paulo escreveu isto à igreja dos Filipenses. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento. Volto a frisar, para adorares a Deus com um louvor que o agrada, tu precisas de conhecer. Precisas de ter esse conhecimento no teu coração. E esse conhecimento não vem de tu leres muitos livros, não vem das conversas, pode vir em parte, mas essencialmente no teu coração vem de Deus a revelar-te a ti. E 90% desse conhecimento virá de tu passares tempo sozinho, sem mais ninguém, como diz a Bíblia, com a porta fechada, só tu e Deus. Que o amor de Deus de vocês aumente cada vez mais em conhecimento. O Leonardo, antes de nós começarmos a reunião, estávamos a orar e ele trouxe, e eu estou mesmo a acabar, Pedro, podes começar a preparar, mas ele trouxe uns versículos muito importantes que me tocaram e me fizeram pensar nesta vertente do louvor. Em Abacuque 3, 17 a 19. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do céu, faz-me andar em lugares altos. E eu queria acabar lembrando a todos vocês, se vocês não sabem isso, que a nossa vida não é uma promessa de um mar de rosas na vida. Não há uma promessa de uma constância, da vida ser constante, da vida ser sempre boa, de não haver altos e baixos. Não existe isso. Mas existe algo que tem que se manter sempre constante nos altos e baixos da vida. É preciso alguma coisa que tem que ser mantida em constante sempre, que é o nosso louvor a Deus. Em todas as coisas nós precisamos de dar graças a Deus. Se tu pensares bem, na pior das circunstâncias, na pior das situações, e com certeza que há situações muito piores do que a minha, do que a vossa, por esse mundo fora. Em todas as circunstâncias há algo que tu podes agradecer a Deus. Sempre. Quanto mais não seja, se tu fores filho de Deus, ainda que tu morras, viverás. Ainda que te falhe a água aqui ou ali, Deus vai sempre, nem que seja na última hora, vai sempre suprir para ti. Tu tens sempre razões para adorar a Deus. Sempre. Não faças desculpas, não dês, não olhes para ti, não olhes para o eu. Eu estou a passar tanta dificuldade, é tão difícil. E sim, há momentos muito difíceis. Mas Deus merece sempre o seu louvor, o nosso louvor. Vou terminar mesmo falando outra vez aquela definição de adoração. A adoração é o nosso amor expressado a Deus como resposta à sua graça por nós. A sua graça existe sempre na nossa vida. A sua graça existe sempre na nossa vida. Estás hoje aqui pela graça de Deus, pura e simplesmente. Tu acordaste hoje, tu tens vida em ti, tu respiras, por mais clichê que isto seja, tu respiras porque Deus permite, porque Deus ainda está a superar a sua vida em ti. Quer o conheças, quer não. E a adoração é o nosso amor expressado a Deus como resposta a essa graça que Deus aumenta, multiplica, nos dá constantemente sem falhar. Embora nós falhemos aqui e ali, não temos essa promessa de que vamos ser perfeitos, não, mas temos um Deus que está sempre a renovar a nossa graça, sempre a graça em nós, sempre a dar-nos aquilo que nós precisamos. E então a nossa adoração
precisa de ser sempre constante. A adoração é o nosso amor expressado a Deus como resposta à sua graça por nós. É isso. Muito bem.